18 de julho, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos ler Eclesiastes, do capítulo 5 ao capítulo 8. Vamos lá? Nas páginas e nas linhas de Eclesiastes. Capítulo 5 diz: Cuidado com as promessas. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso de maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote que o que queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. A ilusão das riquezas. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles. Pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada nesta vida. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a vida curta que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu rebanho, e com o seu trabalho. Isso é presente de Deus, e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece nesse mundo. Deus dá a alguns tudo o que deseja, riquezas, propriedades e fama. Porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho quem aproveita e não ele. Isso também é ilusão e não está certo. Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos e não aproveitar as coisas boas da vida? E não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vinda dessa criança. Ela desaparece na escuridão, onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem, que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolice dizemos. E não ganhamos nada com isso. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões, vida que passa como uma sombra? Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois de nossa morte? Capítulo 7.
Pensamentos a respeito da vida. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinho no fogo, não quer dizer nada. Quando o sábio usa violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correm bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembrem disto. É Deus quem manda tanta felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvida a ser sábio, mas não consegui alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha, uma rede para pegar você. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava a resposta para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Continua? Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Obediência ao rei. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Os bons e os maus. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem nesse mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo.
Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados, e não os maus. E os maus são premiados, e não os bons. É o que eu digo, isso também é ilusão. Por isso estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece nesse mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Acabou? Quantas coisas. Conclusão, ficamos mudas. Não, Nossa! Eu tenho uma coisa aqui que eu quero falar que me fascina essa mentalidade, sabe? Do capítulo 7, quando ele fala assim no versículo 14. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembrem disto. É Deus quem manda tanta felicidade quanto as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Qual é que você leu mesmo? Foi qual? 7 e 14. O que eu quero dizer com isso? É muito bom a gente saber que tanto a dificuldade quanto a felicidade é Deus quem determina sobre a nossa vida. No sentido, é Ele quem manda a felicidade, é Ele quem manda a dificuldade. E quando eu falo que isso me fascina, em que sentido? É terrível e é avassalador você viver sobre esse medo de achar que o diabo ele tem esse poder de trazer a dificuldade para você. Vou falar de duas passagens muito conhecidas de todos nós. Quando lá no livro de Jó, ele vai até a Deus, e aí Deus então apresenta a Jó, né? Tem visto tu, meu servo Jó? E aí ele fala, né? Deixa eu ir lá e tocar e tirar tudo que ele tem, e o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti. Ou seja, Satanás pediu permissão a Deus para tocar em Jó. Uma outra passagem que me chama a atenção é quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu ao Pai para cirandar contigo. Ou seja, aqui no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 14, está exatamente a relevância e a persistência nessa compreensão de que a felicidade e a dificuldade elas são trazidas para a nossa vida porque Deus determina assim. Quando eu falo nesse sentido, eu não estou falando num sentido de predestinação. Deus predestinou que aquela pessoa vai sofrer, Deus predestinou que aquele vai ser feliz. Não, eu estou falando que na nossa vida, de todos os seres humanos, tanto o dia bom quanto o dia mau, ele acontece com a permissão de Deus. E aí ele completa no capítulo 7, versículo 14, dizendo: é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. O que ele está querendo dizer? A gente nunca sabe se amanhã vai ser um dia de felicidade ou se amanhã vai ser um dia de dificuldade. Mas o que a gente precisa saber é que Deus está por trás de todos eles. É isso que promove na gente uma fé madura. Muitas vezes a gente vê pessoas que são cristãos que só sabem lidar com o dia bom porque você e não sabe lidar com o dia mau. Só uma vírgulazinha para você continuar. E sabendo que Deus tem esse controle, que dá o dia mau como o dia bom e vice-versa, assim vai, é que aí é que entra o relacionamento com o próprio Deus, né, com o Senhor, que vai fazer com que a gente enfrenta, seja um ou seja outro. Sim. Né? E o que as pessoas às vezes não entendem a gente percebe as pessoas muito incoerentes muitas vezes hoje, né? E eu tenho muito buscado em Deus para mim ter essa coerência, de entender que por mais que eu tenha dias ruins, dias de lutas, dias de guerra e também dias de bênção, dias de vitória, de conquista, eu entender, não só entender que Ele está nessa turbulência, né, enquanto a gente está por aqui, mas Ele está com a gente na turbulência.
Não, e tem mais assim, tem muita gente que não sabe lidar nem com o dia bom. É verdade. Tem muitas pessoas que quando estão no dia bom se esquecem de Deus, quanto mais lembrarão-se dele no dia mau. Aí que vai mesmo se embora. Entendeu? Exatamente. Que vai abandonar o aconchego do pai, né? Então, tanto o dia bom quanto o dia mau exige, na realidade, essa palavra exigir não seria ideal, seria revela qual é o nosso nível de maturidade. E para nós mesmos, muitas vezes, né? Quando Sim. a gente está falando aqui, a gente não está falando Sim, para a gente tá outro, falando para nós de mesmos. nós mesmos. Então, quando a gente fala, é realmente no sentido de que como é importante a gente adaptar dentro de nós, nas nossas raízes, aqui dentro mesmo, essa verdade, né? Não sei se você acabou isso aí. Acabei. Porque no 6, aqui, ó, a gente vê que Salomão, né, ele vem falando da sabedoria, né? Uhum. E fala, e uma coisa vai rebatendo outra. Aí aqui no 6 é muito engraçado que ele é o considerado o sábio da época dele. E como não dizer que hoje nós entendemos que não há um Salomão na nossa época, não houve até hoje, depois de Salomão, né? Então é o sábio que está falando isso aqui, gente. Não é a pastora Lana, mas é o sábio. Aí você entra no capítulo 6 e vai no 10, ele tá falando. Aí depois que ele fala, né, aí eu imagino ele, né, falando e matutando, e pensando, e fazendo as contas dele, as coisas dele. Aí ele chega no 10. Tudo que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. Aí ele começou a pensar profundamente, né? Já aconteceu com você de vez em quando de parar, nossa, universo. Aqueles pensamentos profundos, sabe? Salomão estava tendo aqui nesse momento. Aí ele entra. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Ou seja, o Criador, né? É uma coisa que ele entendia bem, por isso que ele foi Salomão. Aí depois ele termina um 11. Quer saber de uma coisa? Igual a gente fala assim, enfim, quando a gente chega nesses pormenores nossos hoje, fala, uma coisa é certa. Quanto mais falamos, mais tolice dizemos e não ganhamos nada com isso. É como se ele chegasse num consenso de que por mais que ele tentasse... Enfim, por mais que eu tente explicar, por mais que eu tente me explicar e por mais que eu tente escrever aqui para a posteridade, para as pessoas que vão vir depois do rei Salomão, quanto mais a gente falar, mais tolice pode sair do tanto que está falando. Agora, é muito sério esse versículo que você falou aqui, porque muita gente interpreta esse versículo errado. É verdade. Tudo que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. Inclusive, eu já fiz uma pregação sobre isso e... que as pessoas jogam... Realmente foi uma revelação mesmo de Deus que o Senhor me deu quando eu fiz essa ministração. E nessa ministração eu falo o entendimento que Deus me deu. Não é um karma. Não é que a pessoa já nasce com um karma, ou seja, esse vai ser ladrão, esse vai ser mendigo, essa vai ser prostituta, esse vai ser rico. Tipo predestinado, não, né? é um karma, não é uma predestinação. Não, quando Salomão fala isso aqui, tudo que uma pessoa passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. É sobre o propósito que Deus... com o qual aquela pessoa designou com aquela pessoa. Ele pensou em alguma coisa, por Exato. exemplo, quando ele pensou na Rosânia e na Lana. Exato. Então ele pensou alguma coisa, só que a decisão vai ser da Rosânia ou da Lana. Exatamente. Então não existe, Deus determinou que você não vai conseguir isso ou que você vai conseguir aquilo. Muito bem pontuado. Eu costumo dizer que a melhor definição de propósito que eu já ouvi foi essa, né? Que propósito é quando Deus revela quais são os planos que ele tem para nossa vida. Olha, eu criei você para isso, mas significa que nós no livre-arbítrio estamos aqui dispostos a dizer para fazer sim ou não fazer. Exatamente. Quando Deus criou Adão com o propósito dele cair? Não, criou com o propósito dele ser aquele homem. Exatamente, dele reinar e governar sobre toda a terra. Sobre todos os animais, as plantas e todos os homens. Este era o propósito, mas ele desobedeceu. Foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. Deus não predestinou. Não. Muita gente tenta trabalhar com essa questão do karma, anulando e inviabilizando o livre-arbítrio. Isso é muito perigoso. Porque quando a gente faz isso, sabe o que a gente está dizendo? Que Deus é responsável pelas minhas decisões. E automaticamente culpamos Deus pelos resultados das decisões. E aí eu me isento da responsabilidade. Então é mais sério do que as pessoas estão pregando ou falando por aí. Sim, é muito sério. E aí, uma coisa que Salomão falou aqui que eu gostei muito é que ele diz, né? No 7? Deixa eu ver onde foi.
Versículo 29 do capítulo 7. Não era bem esse que eu estava procurando, mas esse também é interessante quando ele diz: tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, verdadeiramente. Nossa, pai. Né? Se a gente simplesmente entendesse o propósito de Deus para a nossa vida, se a gente viabilizasse o cumprimento de Deus na nossa vida, de tudo aquilo que Ele planejou, e isso é propósito, é um planejamento. O que é planejamento? É aquilo que previamente é decidido acerca de algo. Então, é o que Deus planejou, não predestinou. Não, pelo que Ele desenhou mesmo, quando Ele estava mais simplificado, é quando Ele escreveu a história da determinada pessoa. Sim. Ele escreveu, Ele pensou, essa vai fazer isso para mim, e vai fazer isso por ela, e vai fazer isso pelos outros. Aí a pessoa vem, um exemplo bem simplificado. A pessoa cresce, vive um background, né, orientado e decide por si mesmo, muitas vezes, fazer aquilo. Mas você vê que hoje em dia a gente pode trazer isso, que a geração, ela é uma geração... a nossa geração, ela vem de um histórico de muita desobediência, né? Assim como o povo de Israel. Sim. Na época da libertação do Egito e daí por diante nos livros da Bíblia. E o que acontece? De gerações passam, entra e sai, e parece que elas não aprendem. Graças a Deus, que nós vamos chegar logo no Novo Testamento, né? Graças a Deus, que vira e mexe, a gente volta nessa loucura aqui de pensamento, inclusive de Salomão, que ele pensa, meu Deus, e ele não tinha o Cristo, né? Ele não tinha o Cristo. Hoje a gente já sabe que daqui a pouquinho nós vamos entrar no Novo Testamento e o sangue de Jesus correndo na cruz do Calvário no nosso lugar vai fazer toda a diferença. Se não fosse o sangue de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, fica com essa palavra. Se você ainda não conhece o propósito de Deus para sua vida, ore. E aí eu vou falar uma frase de um pregador que disse: não ore até Deus ouvir você, ore até você ouvir Deus. E descubra o que é que Ele tem para a sua vida, para que você possa decidir dizer sim para o chamado dEle. Eu vou terminar pedindo permissão aqui para a pastora Rosânia para compartilhar rapidinho do documentário que a gente viu no Netflix da Whitney Houston. E uma coisa que mais me chamou a atenção é que no documentário, quem dirigiu o documentário teve toda uma sensibilidade e deixou isso muito evidente, que por mais que ela tenha alcançado fama, não sei se você sabe, mas a Whitney Houston, ela teve mais hits de sucesso do que os Beatles. Ela esteve nas paradas de sucesso mais do que os Beatles, que é considerado os maiores, né? Na música secular. E mesmo com toda a riqueza, com toda a fama que ela conquistou, aquelas pessoas que andavam próximos dela diziam que ela sabia que ela não estava usando a voz dela. Era como se ela estivesse no lugar errado. Como eles Deus falavam isso, queria que ela usasse. Seja, ela tinha senso do propósito, mas ela fez uma escolha. Exatamente. Eles falaram muito especificamente de que por mais que ela tinha tudo, ela era inquieta. Inquieta, a palavra que eles usavam, porque ela tinha uma pessoa, foi muito clara, uma das pessoas que deu o testemunho lá, eles foram bem claros dizendo que era como se ela não estivesse usando o dom da maneira correta. Aí apareceu ela no coral da igreja, cantando, né, o crescimento dela, e era como se ela tivesse uma culpa dentro dela, né? Quer dizer, ela sentia exatamente isso, talvez, do que Salomão fala, né, que é tudo tolice, quanto mais fala, mais tolice. Aí eu vou falar o que a gente lê em Provérbios há poucos dias atrás: é melhor ter o pouco com paz de espírito do que o muito com perturbação. E essa paz de espírito vem realmente de um relacionamento com Deus, que é o que ele queria desde o começo da criação lá com Adão. E no centro da vontade de Deus, né? Que Deus abençoe a sua vida. Que nos ajude, né, a encontrar esse caminho. E que você encontre essa paz de espírito. O Espírito Santo está aqui, né? Que seja no pouco. Graças a Deus. Tá bom? Deus te abençoe.